Bom, meu nome é Júnior, eu tenho 24 anos e eu tô gravando isso aqui porque dezembro do ano passado, 2025, eu sofri um acidente. Eu e minha esposa, a gente foi atropelado numa via preferencial. O sujeito simplesmente cruza o pare como se não tivesse amanhã, bate na nossa moto, arremessa a gente na parede e vai embora, e larga a gente para trás. Câmera de segurança no centro de Londrina. O motorista bateu numa motocicleta e simplesmente não parou. Olha que porrada, olha que paulada. E o cidadão vai embora, cara. Vai-se embora, com tranquilidade. Você vê que ele, em momento algum ele faz menção de parar, ele vem e atravessa. Você está vendo que está sinalizado lá, né? Normal aqui no Brasil, isso é muito comum aqui no Brasil. Mas a minha dor de cabeça não ficou só nesse acidente. Se a dor de cabeça de um acidente ficasse só no dia do acidente e em se recuperar, tava tranquilo até. O problema começa depois. O problema começa quando você vai para o hospital e os médicos olham os seus machucados, veem que você está andando de muleta, veem que você entra no hospital de cadeira de rodas e te dão um atestado de comparecimento. Exclusivos? Quando você falou que tá igual um balão, eu falei pro pai, tem que ver, porque o Júnior ele é exagerado, o pé dele já é. Mas eu não imaginei que tava assim. Como que pode você ficar em casa esperando com o pé assim? Eu não posso ainda pra Daqui a pouco o médico amputa seu pé. E daí, Júnior? Mas aí, Você não gosta de andar? não, mas aí que tá. Depois de você ser atropelado e arremessado contra uma parede, sair com edemas na perna, nervos comprimidos, não sinto absolutamente nada nas minhas canelas. Há 3 meses, saí com uma lesão pulmonar, qual, se eu me posicionar errado, eu sinto dores ainda até hoje no pulmão, porque uma lesão pulmonar não é algo que se cura tão fácil, não é uma dor que passa tão fácil, quem já passou por isso sabe. Perdi a minha moto, que eu usava para fazer entrega. E a empresa, eu tive que retornar para trabalhar logo depois do acidente. Por quê? Porque eu não tinha afastamento médico para poder me afastar para o tempo de recuperação certo. Isso porque aqui no Paraná eles estão seguindo uma nova recomendação da ACRM, que é o atestado responsável para evitar a fraude, para evitar aquela tua escapadinha de sexta-feira do seu trabalho, saca? A diretriz orienta que o médico só forneça atestado de afastamento para pacientes internados em observação ou com incapacidade laborativa comprovada no exame físico. O único exame que foi feito foi raio-x e eu não tinha nenhuma fratura. O meu problema era outro. Meus pés estavam inchados, minhas canelas tão inchadas ainda. Eram edemas, era falta de sensibilidade, era eu não conseguir pôr força nas minhas pernas. E eu vou deixar aqui imagens do estado que estava lá no começo, na frente dos médicos. Bom, tentei retornar ao trabalho porque eu não tinha escolha, né? E eu também não poderia ficar parado, senão de onde que sai a renda para mim pagar o meu aluguel e comprar comida? De onde que sai o dinheiro para sobreviver? Voltando pro trabalho, eles dizem que eu não tô apto a trabalhar. Eu não consigo colocar uma bota e não consigo ficar muito tempo de pé. Então eles simplesmente me dispensam e me colocam no sistema do INSS. Não fui demitido, fui afastado pelo INSS. Eles fizeram uma somatória de vários atestados picados que eu tive que levar em dias que eu estava com dor extrema, em dias que os meus pés inchavam e pareciam que iam explodir. Então eu fui afastado pela empresa, fui enviado para o sistema do INSS. Porém, o sistema do INSS me recusa. Eles recusam me liberar o benefício, pois eu não tive os 15 dias de atestado corrido que eu deveria ter para ser afastado. Só que como eu vou ter 15 dias de atestado corrido se os médicos atualmente não passam esses atestados? Óbvio que nesse caso eu considero isso uma falha médica de avaliação, mas esse novo sistema simplesmente fala que você não vai receber o atestado se você não tiver internado. Então, no momento, eu não tenho salário, não tenho auxílio, não tenho renda extra porque eu fazia entregas com aquela moto, não tenho mais a minha moto. A moto era financiada, eu pagava um plano mensal para manter o financiamento dela. Não consigo pagar há meses, simplesmente perdi a moto qual eu enviei para reparo ainda para ver se eu conseguia salvar essa moto. Não tenho mais a minha moto.
Se minha esposa teve uma recuperação bem mais rápida, se ela não tivesse conseguido se recuperar mais rápido e não tivesse ido atrás de alguma coisa, a gente não ia estar nem conseguindo pagar a parcela do aluguel que a gente está conseguindo, porque a gente não tem o dinheiro total do aluguel ainda para pagar. Não temos o dinheiro do aluguel, então muito menos a gente tem dinheiro para tanta comida assim nessa casa, né? E o sistema simplesmente se recusa a aceitar entregar o benefício. A empresa só vai me aceitar de volta quando o perito do INSS me der alta para voltar a trabalhar. Só que o que que acontece? A perícia é daqui 2 meses. É mês 3 agora, é daqui 2 meses. Eu me acidentei em dezembro do ano passado. Quando chegar no momento da perícia, se o perito falar você está apto a trabalhar, eu perco 5 meses da minha vida. 5 meses que eu poderia ter trabalhado, ter feito entrega, ter feito milhares de coisas. Eu simplesmente perco 5 meses da minha vida. A empresa não paga, o INSS não paga, o INSS não me aceita de volta, a empresa também não me aceita de volta, o INSS não aceita a entrada no benefício, no caso, né? Só que a gente continua tentando fazer alguma coisa, né? A gente continua tentando fazer o que que a gente pode fazer. O que que eu posso fazer numa situação dessa? Fiz boletim de ocorrência, fui ao IML fazer exame de corpo de delito, contar tudo o que aconteceu, e no IML eles me disseram que eles só conseguiriam terminar o exame de corpo de delito caso eu passasse por um vascular, coisa que eu já deveria ter passado por causa que eu não sinto absolutamente nada nas minhas canelas e as minhas canelas estão inchadas. Deveria passar por um vascular, coisa que para conseguir agendar eu tive que retornar a um pronto-socorro e pedir para o médico um encaminhamento de acompanhamento pós-acidente, que eu deveria ter recebido lá no começo, nos primeiros meses, no primeiro mês. Logo quando eu saí do hospital, eu deveria receber um encaminhamento para acompanhamento para outros exames, exames posteriores. Mas a médica que me atendeu naquele dia olhou na minha cara e disse: não, até sexta você está bem para trabalhar. 2 dias é o suficiente para você poder voltar a trabalhar. 2 dias. Ela me disse 2 dias, já fazem 3 meses. 3 meses. Um acidente que destruiu a minha vida. Não tenho transporte, não tenho renda, não tenho mais estabilidade financeira, não tenho condição de fazer nada, não posso trabalhar, não posso procurar outra coisa para trabalhar, porque senão eu que saio pior nessa, né? Eu tô afastado de uma empresa, daí eu vou procurar alguma coisa para fazer para tentar complementar a minha renda, e ainda assim eu tô machucado, não sinto absolutamente nada na minha canela, então para onde eu corro? Se o sistema brasileiro não ampara quando acontece alguma coisa assim, se eu corro para onde? Se o sistema me trava e o sistema não me ampara, o que que eu faço nessa porcaria desse país? Eu dou graças a Deus que eu tenho a minha esposa, que eu tenho meus pais, que eu tenho os meus sogros, que eles foi os nossos pais que mais ajudaram a gente. Se não fosse eles, a gente realmente tava lascado. Simplesmente a gente estava lascado, sem transporte. Os dois acidentados, como a gente iria para qualquer lugar depois? Como que eu procuraria hospitais depois se eu andava de muleta e ela também? O que que eu faria se eu não tivesse realmente alguém para me ajudar nesse momento? Eu tô gravando isso mais para registro posterior, porque as dor de cabeça não para só nisso, né? A dor de cabeça continua, eu ainda tô afastado, eu ainda tô sem vida. Não saio, não posso fazer nada. E o sujeito que destruiu a minha moto, destruiu as minhas pernas e destruiu o joelho da minha esposa, destruiu a nossa vida, tá lá, tranquilo. E isso não é um caso isolado, que me deu gás até para gravar isso, esse relato, foi um rapaz, que eu vou deixar até a thumbnail e o link do vídeo dele aqui, mas foi esse rapaz que se acidentou e, por azar, ele teve um machucado muito feio. Só que a sensação de impotência é a mesma. Você passa por uma situação dessa, isso destrói a sua vida, isso destrói a sua rotina, você não sabe mais para onde ir ou o que fazer. Eu vou deixar a imagem dos machucados, do dia do acidente, gravação de reportagem de como que a gente estava, só para vocês terem uma noção. E
Só isso, é só... Um casal ali na Guaporé com a Belém, meu filho. De repente, ele fugiu. No que ele fugiu, a guarda municipal começou a ir atrás dele. Nessa fuga, ele acerta um Cruze, um outro carro que estava estacionado e continua fugindo. O carro dele já estava tudo destruído. Em esquina com a Guaporé, o trabalho delicado de socorro dos bombeiros ao atender um casal que estava numa moto e foram atingidos violentamente por um veículo. Os dois foram jogados contra a parede de um comércio, bem na esquina. A moto foi arrastada e só foi parar a vários metros